Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados. Hoje nós temos alguns pedidos especiais. Glória a Deus. No momento que nós estivermos orando, clamando, nós vamos apresentar alguns pedidos especiais para nós, alguns irmãos. Nós estaremos orando pela mãezinha da pastora Rosângela, a senhora Isaura, amém, que se encontra internada. Ela testou positivo e nós, como corpo de Cristo, nós vamos orar e nós cremos que o Senhor vai intervir nesta causa. Estaremos orando também pela Renata, estaremos orando também pela nossa irmã Lucimar, pela Sara, estaremos orando pela pequena Maria Eduarda, nossa irmã Edna, estaremos orando pelo pastor Josué e a sua esposa, pastora Marilene, em nome de Jesus, pela nossa querida Rebeca. Enfim, nós estaremos orando por todos os enfermos. Se você conhece um enfermo, conhece alguém que está internado, conhece alguém que não esteja internado, mas está na sua casa, em quarentena, você vai ter a oportunidade também nesta tarde de estar intercedendo por esta pessoa. Então, no momento da oração, não perca a oportunidade de apresentar aqueles que estão necessitando de uma intervenção, de uma intercessão. Amém? Estaremos orando também aí pelos profissionais da área, né? Pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim, né? Por todo o sistema de saúde do Brasil. Vamos estar orando também, né? Pelos desabrigados, pelos moradores de rua, né? Que não têm um lar, enfim, são desprovidos de renda, de família, de casa. A nossa intercessão vai para esses queridos também. Nós estaremos clamando também por nosso país, né? Por nosso governo, pelas autoridades governamentais, enfim, pelas autoridades espirituais. Nós estaremos clamando, intercedendo aí pelas igrejas, pelo povo de Deus, pelas famílias, né? Pelos pastores aí, enfim, por este povo, né? A palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, né? Ele nos ouviria dos céus e ele nos daria, nos enviaria o socorro. Amém? Ele inclina o coração para nós neste momento. Então não perca a oportunidade de, no momento da oração, você apresentar alguém, apresentar a tua casa, apresentar uma situação que é possível no nome de Jesus. Amém, amados? No nome do Senhor Jesus. E eu quero hoje compartilhar com vocês, né? Eu quero desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar a cada um de vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa estar presente em teu coração, em tua vida, amém? E quero te convidar, compartilhe esse vídeo, né? Clica aí, compartilhe com os teus amigos, que os teus amigos tenham a oportunidade de participar deste momento, amém? Não perde a oportunidade, não. E hoje nós vamos continuar falando acerca da fé. Na segunda-feira, o nosso querido pastor Alvino gravou a live juntamente aí com vocês, né? Porque vocês constituem essa live. E foi um momento muito importante e ele estará gravando outras lives também. Nós estaremos aí alternando entre o pastor Alvino, meu esposo, e a pastora Cidinha. Amém? E hoje
nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo acerca da fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E este estudo acerca do fundamento da fé, dos fundamentos da fé, ele é extenso, mas nós precisamos assim mastigar muito bem esse estudo. Por quê? Porque à medida que nós conhecermos a fé, nós vamos praticar a fé. Nós vamos ter uma vida na prática da palavra. Amém? E hoje eu quero falar um pouco mais com vocês acerca de fé e sentimentos. Amém, meus amados? Então, assim, são duas espécies, né? Como eu já havia falado, eu repito, existe aí a fé natural. Fé natural se refere aos nossos sentimentos físicos, né? Se refere aí à visão, tudo aquilo que nós vemos, se refere a tudo aquilo que nós ouvimos, se refere a tudo aquilo que ao olfato, ao paladar, ao tato, tudo aquilo que nós sentimos, que nós tocamos. Amém? Isso é uma fé natural, né? Quando se fala de fé natural, você já, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu posso, enfim, é uma fé natural. E existe também a fé espiritual. Como que é essa fé espiritual? Fé espiritual é uma fé fundamentada na palavra do Senhor. Amém? Todo o fundamento dessa fé, toda a estrutura dessa fé está na palavra. Ela não depende daquilo que se vê, que se ouve, que se fala, que se toca, que se sente. A fé espiritual, a sua estrutura vem da palavra de Deus. Nós vemos isso lá em João 17:17b, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 17. Depois você pode estar se aprofundando, né? O nosso tempo é curto, então a gente não vai conseguir conferir cada versículo. Mas o texto lá em João 17, versículo 17, diz assim, Jesus diz assim, a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Amém? Então, nós podemos andar na verdade natural, porque as coisas naturais existem, aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, amém? Nós podemos viver sim nessa verdade natural, podemos viver sim nessa fé natural, não tem problema nenhum, mas nós não podemos contradizer o que a fé espiritual diz. Nós não podemos contradizer a palavra do Senhor, porque a fé espiritual, a base dela é a palavra. Então, a minha vida ela não pode contradizer a verdade da palavra. Amém? Eu não posso, com a minha boca, falar uma coisa e com o meu corpo fazer outra. Amém, amados? Então, assim, a fé espiritual, toda a estrutura dela está na palavra de Deus. Então, eu tenho uma vida natural, mas a minha vida natural precisa estar fundamentada na fé espiritual, a qual a estrutura é a palavra. Não posso contradizer o que a palavra diz. Amém? A fé espiritual, ela vai sempre considerar as verdades da palavra, né? Será que isso vem de Deus? Será que a fé dessa irmã vem de Deus? Avalia, tem base bíblica, tem fundamento bíblico? Opa, maravilha, glória a Deus, amém? Lá no texto de Romanos 3:4 tem, né, a parte final do versículo diz assim, para que seja justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Então, nós somos justificados pela palavra de Deus. Amém? Não é pelo que não são emoções, não é pelo choro, não é pelo que eu sinto, mas pela verdade da palavra de Deus. Amados, a fé, ela é uma força, mas ela é uma força espiritual. Não é por força e não é por violência, é pelo Espírito de Deus. É uma força espiritual. Se eu crer e eu
tomar posse, me apropriar, assim será feito. É isso que a palavra nos ensina. Então, é por força espiritual, é por meio do Espírito de Deus. Amém? O homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito. Se eu for ver as coisas de forma natural, então eu não vou compreender as coisas do Espírito, jamais. Amém? Porque assim, as coisas espirituais se entende de forma espiritual. Amém? A fé espiritual se compreende por meio do Espírito de Deus. Amém? Eu não vou adquirir essa fé espiritual se eu for pau, pedra, pedra. Amém? Amém, queridos? Então, assim, o homem natural, ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é loucura. Né? Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que foge do natural, o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Amém? Porque para ele parece loucura, né? Não tem nada a ver. Eles não vão conseguir entender. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem de forma espiritual. Amém? Amados, fé é resposta. Fé é resposta. Você precisa olhar para a fé e declarar: eu já tenho a resposta no nome de Jesus. Está consumado, né? Quando eu tiro os meus olhos, né? Quando eu consigo tirar os meus olhos do mundo natural, das coisas naturais, quando eu consigo colocar os meus olhos nas coisas espirituais, quando eu consigo andar por fé, quando eu olho nas coisas espirituais, eu consigo andar por fé. Amém? Agora, quando eu fico olhando em coisas naturais, eu não vou conseguir me mover em fé. Eu só vou me mover em fé espiritual se eu olhar para as coisas espirituais. Se eu ficar olhando para as coisas naturais, eu não vou me mover em fé. Amém? Entenderam, amados? Olha, o texto de Hebreus 11:27 diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito. Ele não ficou amedrontado. Sentimento, né? Ele não ficou amedrontado, com medo. Ele não ficou com cólera, com raiva do rei. Amém? Antes ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém? Então, não pode haver cólera, não pode haver ira, não pode haver medo, não pode haver sentimento para que a fé espiritual se manifeste, para que nós possamos nos mover em fé. Amém? A fé espiritual, ela não anda de acordo com os nossos sentidos. E glória a Deus por isso. Já pensou se para nossa fé se manifestar dependesse do nosso estado do estado das nossas emoções? Hoje eu tô triste. Hoje eu tô com frio. Hoje eu não quero sair de casa. Hoje eu não vou abrir a janela. Não pode depender das nossas emoções. A fé espiritual, ela depende da palavra de Deus. Amém? Quando nós dependemos da palavra de Deus, quando nós dependemos das coisas do Espírito, nós nos movemos em Espírito. Glória a Deus por isso. Olha, nós precisamos entender que nós não somos guiados pelos nossos 5 sentidos. Eu não sou guiada espiritualmente pelo tato, pelo paladar. Eu não sou guiada espiritualmente pela minha audição. Eu não sou guiada por isso. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 7 diz isso. Olha, andamos por fé e não por vista. Né? Se nós formos ficar vendo os noticiários, nós não vamos conseguir nos mover em fé, porque fé espiritual é a palavra de Deus. A fé espiritual é a fé que vem de Deus. E vem da onde? Por meio da palavra.
Nós nos relacionamos com Deus quando nós oramos. Nós nos relacionamos com Deus quando nós comemos a palavra. Aí nós conseguimos nos relacionar com o Espírito de Deus. Amém, amados? Então, eu primeiro preciso crer, para que depois eu possa tomar posse. Eu não tomo posse de uma coisa se eu não creio. Amém? Então, crer vem antes do receber. Aleluia. Quando você fez aí o seu cadastro aí muitos fizeram, né? O cadastro aí pro auxílio do governo, eu acho que muitos assim se basearam na fé natural, né? Não, peraí, o pessoal tá indo lá, baixaram o aplicativo, estão se cadastrando, amém? Então, João conseguiu, se João conseguiu, eu também vou conseguir. Mas aí você foi lá, baixou o aplicativo, ou então foi lá no local indicado, fez a sua inscrição, se cadastrou, e aí esse benefício chegou até você. Tem muitos aí que estão em análise, está analisando, até hoje, está analisando, né? Então, assim, agora, você precisou, de uma certa forma, da fé natural. Não, se estão recebendo, eu também vou receber. Mas a fé espiritual é diferente. A fé espiritual você declara, independente de aplicativo, independente se vão analisar ou se não vão analisar, Deus sabe que eu preciso e esse recurso é meu. É meu e eu vou receber em nome de Jesus. É um exemplo, tá, amados? Que eu tô dando aqui. Então, crer vem antes de receber. Você não pode primeiro receber para depois crer. Amém? Então, Marcos 11:24 diz assim: por isso eu vos digo que tudo, absolutamente tudo que pedirdes em oração, se você crer, você receberá, será assim contigo. Eu quero falar um pouquinho também quero dar um exemplo aqui, o nosso tempo já tá, né? Mas eu quero falar um pouquinho um contraste, um paralelo. Eu quero fazer um paralelo com a fé de Tomé e a fé de Abraão. Não vai ser muito difícil para vocês compreenderem isso. Amém? A fé de Tomé. A fé dele se baseava no quê, amados? Nos 5 sentidos. Ele precisava ver, ele precisava tocar, ele precisava sentir o cheiro de Jesus. Ele primeiro precisava tocar em Jesus, sentir o cheiro de Jesus, ele precisava ver. Senão, não. Vocês conhecem o texto, né? Os discípulos chegaram e falaram: olha, nós vimos Jesus. Olha, Jesus esteve aqui. Ele, imagina. Olha, eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu sentir o cheiro, se eu abraçar. Aí eu vou crer. Se eu pôr o dedo, né? Por quê? Porque a fé dele era uma fé baseada no mundo natural, nos 5 sentidos. Você pode conferir isso lá em João 20 depois, né? E Jesus chega para Tomé e fala assim: Tomé, você só conseguiu crer porque você tocou, porque você me viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram, não tocaram, mas creram, né? Esses aí que creram sem tocar são exatamente aqueles que desenvolveram, que se moveram em fé espiritual. Amém? Então, assim, a fé de Tomé era uma fé humana, era uma fé natural. Se eu tocar, eu creio, mas se eu não tocar, eu não vou crer. Meu irmão se converter, só acredito se eu ver. É uma fé natural, amados, é uma fé humana. Agora, quando você fala assim, declara a palavra e diz assim, a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu creio que a minha família vai servir ao Senhor. Eu me aproprio disso. Então, o que acontece aí? Você começa a se mover em fé espiritual. Amém? E outra coisa, a fé humana, ela questiona, ela coloca dúvida.
estuda, ela questiona, ela confronta. Quando Jesus fala lá, quando o Senhor, né, o nosso Deus fala com Moisés lá em Êxodo 4, olha, vai lá, Moisés. Moisés fala assim, Senhor, eles não vão crer, eles não vão dar crédito no que eu estou falando, eles não vão aceitar o que eu estou falando, eles não vão querer ouvir a minha voz, eles vão dizer assim, o Senhor apareceu para você. Então, a fé humana questiona. Você pode observar que Moisés questionou. Amém? Moisés aqui não se moveu em fé de Deus, em fé espiritual. Ele se moveu na fé humana, na fé natural. Ele questionou. Amém? Deixa eu esclarecer uma coisa. Os sinais, eles são importantes. Amém? Lá na palavra nós vemos lá que é necessário, são necessários os sinais. Mas nós precisamos entender uma coisa, né? Nós precisamos entender que os sinais, eles manifestam a fé e geram salvação. Amém? Nós oramos muito assim, Senhor, que haja sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Havendo sinais, havendo prodígios, havendo maravilhas, o que vai acontecer? Quando os sinais, os prodígios, as maravilhas se manifestarem, aí vai acontecer o quê? O pessoal vai começar a falar assim, olha, isso é real, eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Jesus para mim. Amém? Agora, nós que já conhecemos o Senhor, qual é o nosso papel nisso aí? Nós precisamos nos mover em fé para que os sinais, os prodígios e as maravilhas se manifestem. Amém? Quando há sinais, prodígios e maravilhas, o incrédulo, ele começa a crer. Quando há sinais, prodígios e maravilha, daí o incrédulo começa a desejar Jesus. Mas quem manifesta os sinais, os prodígios e as maravilhas? Sou eu, é você que serve ao Senhor Jesus. Você precisa se mover em fé para que esses sinais se manifestem, amados. Amém? Vamos falar um pouquinho da fé de Abraão. Abraão foi o oposto de Tomé, né? Então a gente percebe que a fé de Abraão é uma fé espiritual. A fé de Abraão se baseia totalmente na palavra de Deus. Nós vemos aí que o fundamento da fé de Abraão é a palavra de Deus, né? Ele não se importava com as circunstâncias, com a situação do momento. Lá em Romanos 4,19 diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, ele já tinha 100 anos e a sua esposa já tinha idade avançada. Então assim, ele não enfraqueceu a sua fé. Ele não ficou olhando que ele era velho, que a esposa era velha. Entendeu? Ficou olhando que eles estavam avançados na idade, porque eles acreditavam, o fundamento da fé dele era a palavra. Outra coisa, a fé de Abraão, ele chama à existência as coisas que não são como se já existissem, né? Nós vemos isso lá em Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Abraão falou assim, olha, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Já existe, eu serei pai de multidões. Amém? A fé de Abraão, ele cria na fidelidade de quem fez a promessa. Ele ficou naquilo, quem fez a promessa foi o Senhor, ele vai cumprir, né? Ele não duvidou, ele não colocou dúvida, ele não foi incrédulo, entendeu? Então ele olhou para a promessa, ele sabia que a promessa era de Deus, então ele estava convicto de que aquele que prometeu poderia cumprir.
a fé de Abraão não colocou dúvida, como eu falei, mas a fé de Abraão o fortaleceu. À medida que ele ia crendo, ele ia sendo fortalecido. E quando ele foi fortalecido, por meio do fortalecimento, ele foi dando glória a Deus, 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 né? Então, a fé dele tirou toda dúvida. E aí, ele se fortaleceu. E fortalecido, ele glorificou o tempo todo. Amém, amados? Então, assim, fé bíblica, fé espiritual, o crédito é todo da palavra de Deus. O crédito não são de emoções, de sentimentos. É todo da palavra de Deus, né? Fé natural. O crédito é todo das emoções. Ah, porque será que vai dar? Ai, será que eu posso? Amém? Olha, mais um exemplo aqui, ó. Que a fé espiritual não tem nada a ver com a condição humana ou com sentimento. Quando Maria, ela foi comissionada a ser a mãe de Jesus, né? Tá lá em Lucas 1. O que ela fez? Qual foi a resposta dela? Ela chegou e falou assim: eis-me aqui. Aqui está a serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aqui está a tua serva. Que se cumpra em mim, se cumpra na minha vida, conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Está lá em Lucas 1,38. Então, ela colocou... Ela teve medo? Claro que ela teve medo. Ela ficou insegura? Claro que ela ficou insegura. Mas ela colocou a palavra do Senhor. Ela colocou: eis-me aqui, que se cumpra, eis-me aqui a tua serva, eis-me aqui a tua serva, e eis, né, que se cumpra em mim a tua palavra, Senhor. Amém? Amados, para finalizar, Abraão, ele acreditava em duas coisas. E eu e você, nós precisamos também acreditar em duas coisas. Primeiro, ele sempre acreditou que Deus era capaz. Deus é capaz. Deus pode fazer. Deus é o Todo-Poderoso. Então, ele entendeu que Deus era capaz e ninguém tirou isso de dentro dele. Outra coisa, ele entendeu que Deus queria. Ele percebeu que Deus queria abençoá-lo. Deus queria fazê-lo pai de multidões, independente da idade dele. Então ele falou assim: peraí, se o Todo-Poderoso que pode está me dando a promessa e quer me fazer pai de multidões, eu serei pai de multidões. Então nós precisamos crer nesses dois princípios, que Deus é capaz, amém? Que Deus é capaz, que Deus pode fazer e que Deus quer fazer. Amém, amados? Então que você possa declarar neste momento: Senhor, tu podes. Senhor, tu queres. Senhor, eu posso. Senhor, eu também quero. Amém? E é dessa forma que nós vamos orar agora, né? Nós vamos declarar no nome de Jesus que o nosso Deus pode. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, Deus pode. Amém? E Ele quer fazer. Ele quer operar. Ele quer quebrar grilhões. Ele quer responder o teu clamor. Amém? Então, neste momento, vamos clamar. Feche os teus olhos aí, se você tiver oportunidade. Levante um clamor neste momento. Que a tua fé espiritual se manifeste. Tira os olhos da fé humana, tira os olhos do natural. As coisas naturais se entendem de forma natural, mas as coisas espirituais só se compreende pelo Espírito. E é nos apropriando da vitória, é crendo primeiro que nós vamos viver o milagre. Amém, amados? Senhor, em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos, eu oro nesta hora, eu intercedo neste momento. Eu declaro no nome do Senhor Jesus a tua intervenção, Pai.
Vai de encontro, Pai, os necessitados. Vai de encontro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A vida da pastora Rosângela, o seu esposo Jefferson. Visita ali toda a sua família, os seus irmãos, a sua mãe, a senhora Isaura. Pai, visita lá em nome de Jesus, vai de encontro, aonde nós não podemos entrar, o Senhor pode. O que eu não posso fazer no mundo físico, eu não posso entrar naquele lugar, mas em nome de Jesus eu creio que o poder de Deus pode se manifestar ali, pode levantar vasos ali naquele lugar para orar, para impor as mãos, para ministrar a bênção do Senhor. Visita a vida da Renata, a vida da Lucimar, a vida da Maria Eduarda, a vida da Sara, a irmã Edna, a Rebeca, o pastor Josué, a pastora Marileide. Pai, no nome de Jesus nós declaramos, Pai, a intervenção da parte do Senhor. Nós declaramos que Tu podes e Tu queres. Ah, Senhor, intervenha, muda a história, muda essa situação em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar ali, que o Senhor possa visitar os profissionais da área da saúde, toda a área da saúde, médicos, Senhor, enfermeiros, secretários. Ah, Deus poderoso, guarda os nossos queridos, Senhor, guarda a vida da irmã Nara, Liva, Eliane, Keusa, o Caio, a Francine. Ah, Deus, e tantos outros que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, chama pelo nome, os moradores de rua, Pai, aqueles que não têm aonde dormir, não têm uma família, não têm um emprego, não têm um alimento à mesa, não têm uma cama quentinha. Pai, tem de misericórdia, Pai, muda a história, se revela, te manifesta a este povo, Pai. Te manifesta este país, as nossas autoridades. Pai, visita a Tua igreja de forma especial e que a Tua igreja possa, Senhor, desenvolver a fé, a prática da fé, possa primeiro se apropriar, declarar que é possível, porque o Senhor pode e o Senhor quer fazer. Oh, Deus querido, nós declaramos em nome de Jesus, em Deus nós tudo podemos. Não há impossíveis para Ti. Pai, tira a tristeza, tira o desespero, tira a angústia no nome de Jesus, no nome de Jesus. Haja salvação. Pai, que por meio da fé do Teu povo, que a igreja possa se mover em fé. E por meio desta fé os sinais sejam manifestos. Ah, Deus querido, e por meio da manifestação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, haja salvação, haja salvação. Visita, Senhor, visita a vida da Michele, visita, Pai, aquele coração que perdeu seu pai nestes dias, libera consolo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, abraça a tua querida, Pai, em nome de Jesus. Entra ali, Senhor. Eu sei que Tu podes, eu sei que Tu queres. Te revela a Tua serva, Pai. É o que eu te peço, Pai. E como diz esse louvor, a Ti pertence toda a honra, a Ti pertence toda a glória, a Ti pertence todo o louvor e toda a majestade. Eu sei, Pai, que a circunstância que nós estamos passando, o Senhor está conosco, está nos fortalecendo, está nos ensinando, está se relacionando conosco. E eu Te dou graças por isso, Pai. Abençoa cada pastor, abençoa a região 540, o nosso superintendente pastor Tony, os pastores locais. Ah, Deus, abraça da sabedoria. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluias. Amados, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E que você possa, começa agora, exercita a sua fé espiritual. Chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Em nome de Jesus. Faça como Abraão, faça como Maria. Amém? Eis-me aqui, Senhor, a Tua serva, o Teu servo. Cumpra em mim segundo a Tua palavra. Não tenha a fé de Tomé, a fé humana, porque a fé humana, ela duvida, ela questiona. Amém?
Amo você em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Grande beijo no teu coração.